Olá pessoal, chegamos ao sexto vídeo da série dos 14 retratos em aquarela em 14 papéis diferentes. E hoje, enquanto eu te mostro o processo de pintura desse retrato, eu quero compartilhar algumas dicas de coisas que a gente pode fazer antes de começar a pintar e que ajudam muito a otimizar todo o trabalho. Além disso, eu vou te contar algumas curiosidades sobre o papel que eu utilizei, porque ele é bem diferentão. Você sabia que um papel de aquarela pode ser primo da tequila? Segura aí que daqui a pouco eu entro nesse assunto, mas para começar o vídeo e o retrato, você já deve ter percebido que é uma prática bem comum prender o papel com fita adesiva. Isso serve para evitar a deformação do papel quando ele fica molhado. Claro que isso não quer dizer que ele não vai ondular, mas acontece com menos intensidade e depois de seco ele tende a voltar. Já quando você não usa fita, a deformação costuma ser bem maior. E o que eu faço também é não fixar o papel direto na mesa. Eu prefiro prender em algum objeto móvel, como uma prancheta, por exemplo, porque isso permite trabalhar com o papel levemente inclinado. E quando o papel está bem molhado, a água escorre sempre na mesma direção, o que dá um pouco mais de controle na pintura. E antes de começar a pintar, outra dica simples é borrifar um pouco de água na tinta. Isso facilita trazer o pigmento para o pincel sem precisar forçar as cerdas, né? Nesse retrato eu comecei pintando o fundo usando o verde. Eu variei alguns tons, mas o que eu mais usei foi o verde oliva. Repara que eu deixei esse verde invadir também um pouco a área do rosto, sem me preocupar tanto. Isso porque eu usei aquela estratégia de aplicar cores complementares nas áreas mais sombreadas da pele. Eu explico melhor esse tipo de abordagem em outro vídeo, eu vou deixar o card aqui, mas basicamente essas primeiras camadas em verde vão ser sobrepostas depois pelos tons de pele. E essa pintura ela foi sendo construída pouco a pouco, uma pincelada se sobrepondo à outra, até chegar nas formas, nos volumes, na luz e na sombra que deixam um retrato convincente. Agora falando do papel que eu estou usando, ele tem uma composição um pouco diferente do que a gente costuma ver. Em geral, encontramos papéis 100% celulose ou 100% algodão. E esse aqui é o Agave Watercolor da Hahnemühle. A composição dele é 30% algodão e 70% agave. Agave é um gênero de plantas suculentas, originário principalmente do México, mas que também aparece na América Central e na América do Sul. Existe um tipo chamado agave azul ou agave tequilana, e é da pinha dessa planta que se extrai a matéria-prima da tequila. Pesquisando um pouco, eu descobri que o agave já era utilizado inclusive pela civilização maia. Antes da conquista pelos espanhóis, o algodão era usado exclusivamente pela elite da sociedade maia. Por isso, a maior parte da população precisou explorar outras fibras vegetais para criar artigos de vestuário, e uma das principais era justamente o agave. Especificamente nesse papel, a Hahnemühle usa fibras da agave cisalana, também conhecida como sisal. O sisal é considerado a fibra vegetal mais resistente do mundo. E olha que legal, hoje o Brasil é o maior produtor de sisal do mundo e mais de 90% da produção nacional vem da Bahia. Então, apesar de eu não ter encontrado essa informação oficialmente, existe uma grande chance da matéria-prima desse papel ter vindo da Bahia. Esse papel tem como característica uma superfície de textura bem fina e bem homogênea. Segundo a própria Hahnemühle, ele permite que o pincel deslize suavemente, criando graduações de cor bem brilhantes, além de possibilitar lavagens e correções com mais facilidade. E na prática eu senti exatamente isso. As cerdas deslizam de forma bem suave e sim, ele permite correções. Inclusive, lá no começo da pintura teve um momento que eu carreguei demais ali no pigmento azul e foi bem tranquilo de corrigir.
Para concluir, o meu favorito continua sendo o Hanemili tradicional, mas esse papel agave também me pareceu bem interessante. O que eu mais gostei nele foi justamente essa textura bem fina que ele tem. E esse foi o 6º retrato da série dos 14 papéis. Ainda tem muita coisa aí pela frente. Se você quiser acompanhar os próximos, se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos, né? Deixa seu like e me conta nos comentários se você já conhecia esse papel de agave. Bom, por hoje é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!